segurança do sono do bebê. Até um tempo atrás, acreditava-se que o bebezinho podia dormir de qualquer posição. E quando eu falo algum tempo atrás, próximo de 15, 20 anos, que não é muito tempo, né? Podia dormir de lado, dormir de bruços e estava tudo certo. Não é isso que fazia diferença, né? E tinha alguns estudos em andamento mostrando que bebês que dormiam de barriguinha para baixo, comparado com os que dormiam de lado tinham menos chance de ter problema de morte súbita, né? Que é o neném parar de respirar dormindo por o leite que sobe aqui na maioria das vezes. Então, aí adotaram a posição de lado, viram que de lado é a melhor posição. E isso era passado, inclusive, pelos pediatras, né? As pessoas que hoje são vovós, que são bisavós, vovós, tiveram a orientação do pediatra de colocar de lado. Por isso que é tão difícil você convencer uma pessoa, né, uma vovó, por exemplo, que não é podia, porque na época dela era de lado, não podia de bruços, era de lado, e era recomendação médica pôr de lado. Depois viram, os estudos evoluíram, que aqueles bebezinhos de lado também, uma pequena fração deles, né, menor do que os que dormiam de bruços, mas uma pequena fração deles também tinham risco de morte súbita, comparado com os que dormiam de barriga para cima. Então, a posição barriga para cima é a posição mais segura. Então, primeira coisa que a gente tem que falar, eu vou falar de muitas coisas de segurança do sono, mas a primeira é a barriguinha para cima. Ah, mas o meu neném já rola. Ok, se seu bebê, ele mesmo vira durante o sono, se ele já está na fase que está virando, desvirando, ok, mas a gente nunca deve posicionar o bebê de lado, principalmente no início do sono, porque no início do sono, geralmente, eu tenho um tempo menor que o bebê mamou, né? Mesmo que o bebê não durma mamando, mas comparado com, né, se o bebê dormir 8 horas da noite, por exemplo, de 8 às 9, 9 às 10, vai só afastando o momento que o bebê mamou. Então, naquele início, assim que você deita o bebezinho, é muito importante a barriguinha para cima. Depois, então, eu posso pôr de lado? Não, se o próprio bebê virar, ok, se ele já estiver nessa fase de virar e desvirar. Então, é barriguinha para cima. Outra coisa que é muito comum de se usar e que a gente tem que tomar muito cuidado é paninho solto no berço. Paninho, né? Eu falei na aula de naninha, né? Tem naninhas que tem um paninho. A gente tem que tomar cuidado porque o paninho pode ir para o rostinho do bebê, principalmente bebezinhos aí antes de 3, 4 meses, ele não tem aquele reflexo de defesa de tirar o que está no rosto. Mas mesmo depois dessa data, é perigoso, principalmente se aquilo for cumprido a ponto de enforcar o bebê, porque o bebê já começa a rolar, né? Quando passa até 4 meses, o bebê não tem muito aquele reflexo de tirar. Depois dos 4 tem, mas se o bebê tiver, já está também começando a rolar, então ele rola e enforca no pescoço. Então, não coloque paninho solto no berço. Você pode até colocar um pouquinho antes do bebê dormir, o bebê adormeceu, você retira, mas não deixa paninho solto dentro do berço. É muito perigoso, tá? Muito perigoso, acontece frequentemente, tá? Outra coisa são objetos ou brinquedos que possam entrar na boquinha do bebê, né? Por exemplo, alguns girafinhas, brinquedinhos que são usados aí para enfeitar o berço e o bebezinho, quando ele começa a levar a mão, ele arranca aquilo e aí enfia a patinha da girafinha, a cabecinha do bichinho ali. Isso pode fazer o bebezinho parar de respirar. Então, não deixe nada solto no berço. O berço tem que ser o colchão, somente o colchão. Ah, o ninho pode, o ninho com segurança, naqueles primeiros 3 meses, se o ninho for forrado, pode. Mas o ninho sem forração é perigoso, o bebê enfiar a cabeça de baixo ali, entre o ninho e o colchão, e sufocar. Outra coisa que é muito perigosa é protetor de berço, tá? É protetor de berço, que é lindo, bonito demais, todo mundo vai, se você baixar no Google aí, berço de bebê, vai aparecer um berço com protetor de berço, provavelmente, né? E tem os kits berço aí, a pessoa compra por 300, tem uns de 600 reais, tem de tudo preço. Paga caro para algo que vai prejudicar o bebê. Ah, mas e aí ele vai bater, vai bater a perninha no berço, na grade, né? Pode enfiar e agarrar a perninha na grade. O objetivo desse protetor de berço, teoricamente, seria isso, né? Só que, pensando em termos de segurança do sono, não é seguro. É mais vantagem o seu neném bater a perninha no berço ou até mesmo agarrar o pezinho na grade do berço do que ele morrer enforcado, né? Então, pondo na balança não é vantagem. E existem os protetores de berço que são mais firmes, né? Que são rígidos, que não são espumosos, que não tem como o bebê entrar, como se fosse um plástico, assim, uma coisa, tem que ser uma coisa que ele não consiga arrancar, né? Eu já vi de EVA é perigoso, ele pode arrancar pedaço, ainda mais depois que nasce dentinho. Tem que ser algo mais firme, que não deixe o bebê enfiar
o pezinho na grade do berço, tá bom? E o berço tem que ser mais espaçoso para conseguir dar espaço para o bebê rolar, porque os bercinhos muito pequenininhos, rapidamente vai ficar perigoso para o bebê, porque o bebezinho pode pular também. Então é perigoso também. Pensando em termos de pular, a gente deve sempre colocar a grade, o colchão abaixo da grade, assim que o bebezinho começa a rolar, né? No início deixa mais alto, deixando só uma beiradinha, aquele início ali, 2, 3 meses, não tem perigo. Mas 4 meses já começa a ficar perigoso, porque o bebezinho já leva a mão nos lugares, ele pode firmar na beiradinha do berço e sentar. Tem bebezinho que faz isso com 6, 7, mas tem bebezinho que faz isso com 4. Então não corra isso. Deu 4 meses, você já abaixa. E qual a posição? Assim que o nenenzinho já estiver conseguindo ficar sentadinho e conseguindo tentar ficar em pé, pelo menos, você tem que colocar seu bebezinho em pezinho no berço para você medir. A grade com o bebezinho em pé, com o pezinho em cima do colchão. A grade tem que estar acima do ombro. Porque se a grade estiver abaixo do ombro, o bebezinho consegue fazer isso, encaixar a axila e usar ali como um apoio para poder pular, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso. Outra coisa, o berço ele não pode ficar perto de cortinas, perto de cortinado, de cortina. Uma, porque é perigoso, o cortinado, o bebê puxa também, principalmente depois de 3, 4 meses, leva na boquinha, rola, enforca, né? A cortina também pode acontecer a mesma coisa. E, principalmente a cortina, o bebezinho pega na cortina e começa a usar aquilo ali como apoio para pular do berço, na fase ali de 7, 8, 9 meses, quando já está ficando em pezinho no berço. Então, é perigoso. Outra coisa que é muito perigosa é abajur perto do berço, ao alcance do bebê. O bebê do bercinho levar a mão no abajur, e ele, além de risco de choque, risco de curto-circuito, pegar fogo ali, inclusive babá eletrônica também, não coloque babá eletrônica no berço, tá? Nada eletrônico no berço, nada, porque pode dar um curto-circuito, pegar fogo, e vai pegar fogo no berço do seu bebê. Ah, mas não vai acontecer isso. Tomara que não, mas a gente não pode correr o risco. Então, nada eletrônico no berço. Até porque a gente sabe que aquilo chama a atenção do bebê e vai, à noite, ele acorda, ele vê aquela luzinha e desperta. Coloca no quarto, de preferência, a babá eletrônica, se for com câmera de infravermelho, coloca longe atrás do bebê. Se o bebezinho está aqui com a cabeça para cá, né, olhando para lá, você põe a babá eletrônica aqui para ele não ver a luzinha de infravermelho. Agora, o principal cuidado é com sufocação. É com o bebê parar de respirar dormindo. Então, barriguinha para cima. Bebezinho que tem um refluxo mais grave pode inclinar o bercinho, né? Bebê que tem refluxo grave, a gente orienta a inclinar o berço. Não colocar travesseiro, travesseiro é muito perigoso. Tá? Ah, mas eu ponho um travesseirinho para desamassar a cabeça do meu bebê. Toma cuidado, tá? Não é recomendado. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que não deve usar travesseiro antes de 1 ano de idade. Ah, mas meu neném tem refluxo. Vamos inclinar o berço e não usar travesseiro anti-refluxo. Até porque o travesseiro anti-refluxo ele é muito pequenininho. Se for uma rampa mesmo, né, que o bebê vai ficar todo em cima daquela rampa, ok. Mas não deve colocar travesseiro que vai inclinar somente a cabecinha do bebê, tá bom? Travesseiro antes de 1 ano, ele é contraindicado. Ah, mas meu nenenzinho tem a cabecinha amassada. Tem que fazer fisioterapia infantil, tem que fazer sessões de osteopatia. Não tem nada comprovado cientificamente que esses travesseirinhos desamassam. Porque tem muito bebezinho que chega na fase de que começa a virar, movimentar, rolar. Ele mesmo, por causa da movimentação, por causa da atividade, a cabecinha vai moldando. Então, às vezes, coincidentemente, a pessoa começa a usar o travesseiro e acha que foi o travesseirinho que corrigiu, mas até o momento não tem nada científico para o travesseirinho, tá bom? Então, travesseiro anti-refluxo, travesseiro para desamassar a cabecinha, qualquer tipo de travesseiro antes de 1 ano é contraindicado por causa do risco de sufocação. Então, berço mais liso possível, exceto o ninho em algumas situações. A coberta, toma muito cuidado com a coberta, né? Eu falei do paninho solto, eu não citei a coberta. É muito comum. Ah, mas tá frio aqui. Não usa coberta. Se estiver fazendo frio, põe bora de manga comprida, macacão de manga comprida. Não usa coberta, porque o bebezinho vai se movimentando e quanto mais vai passando as semanas, os meses, mais espertinho, ativinho o bebê fica. E aí aquele paninho pode subir e tampar o rostinho do bebê, tá bom? A manta pode fazer o suedo, né? Fazer o charutinho de forma segura. O charutinho tem que ser feito de forma que, se o bebezinho conseguir mexendo ali, soltar ele não vai tampar o rostinho do bebê, tá bom? E outra coisa, não pode estar impedindo a movimentação do bracinho. Ele pode impedir que o bebezinho solte os braços, mas ele não pode impedir a movimentação do bebê. Ou seja, depois que você faz o charutinho, você tem que enfiar a sua mão ali dentro, tem que caber a sua mão entre a barriguinha, entre o tórax do bebê,
e a manta, tá? Você tem que conseguir ir com a mão aqui do pescocinho até lá na região genital do bebê. Se você conseguir fazer isso, o charutinho tá bom, mesmo que seja apertadinho, mas tá entrando. Ah, não, a mão, nossa, não entra de jeito nenhum. Tá muito apertado, tá bom? Porque o bebê, para ele respirar, principalmente o bebezinho antes de 1 ano, ele usa muito o abdômen, porque ele usa a musculatura da base do tórax, que é o diafragma. Então, ele respira usando o diafragma. A gente, nós adultos, crianças maiores, usa muito a caixa torácica. Então, a gente respira o nosso tórax faz assim, né? A gente usa o diafragma também, mas quando a gente está precisando de um esforço físico muito intenso, por exemplo, você vai correr, por isso que quando a pessoa corre demais, né, não tem preparo físico e vai correr, sente aquela dor na barriga, aquela dor aqui assim, nada mais é do que o diafragma entrando em fadiga, né? Então, o diafragma é um músculo que fica na base do tórax e para que ele movimente, você precisa estufar a barriga. Então, o bebezinho estufa a barriguinha, não é que ele respira pela barriga, eu já vi gente falando que o bebê não respira pela barriga, respira pelo tórax mesmo, pelo pulmão. Só que esse músculo precisa afundar, e para ele afundar, a barriguinha tem que estufar, né? Então, se a manta estiver apertada, atrapalha. Muito cuidado com faixa, tem gente que orienta, né? As bisavó, quando cai um biguinho, coloca faixa para não estufar o biguinho. Isso atrapalha a respiração do bebê e é muito perigoso, tá bom? Então, não deixe nada que possa ir para o rostinho do bebê, não deixe nada que possa caber na boquinha do bebê e sempre barriguinha para cima e sempre vigilante. Lembrar, quem faz cama compartilhada, né? Eu não falei da cama compartilhada ainda. A cama compartilhada existe a forma segura de fazer, existe a forma tradicional, que todo mundo faz, que é só pegar e pôr na cama, né? É muito perigoso a cama se a gente não fizer com muito cuidado. O bebezinho, com 4, 5 meses, já começa a se movimentar mais. Então, você põe ali quando você vê o bebê tá no chão. Então, tem que ser uma cama compartilhada segura, um local que o bebê não tenha perigo, mesmo ele arrastando, mesmo ele se movimentando, dele cair. E a pessoa que está na cama com o bebê não pode ser uma pessoa obesa, é contraindicada, aumenta o risco de morte no bebê se a pessoa for obesa, porque a pessoa pode rolar em cima do bebê. Não pode se a pessoa for tabagista e se a pessoa beber, tá bom? Se fez uso, o papai tomou uma cervejinha ali à noite, mas foi só uma cervejinha, aumenta o risco de acontecer acidente, tá bom? Isso é estudos científicos que mostram. E o fumante também, porque, né, a pessoa vai até 4 horas depois que a pessoa fuma, ela continua exalando a toxina do cigarro. Então, se o bebezinho está ali perto, ele pode se intoxicar. Então, cama compartilhada só pode ser feito se for com segurança, tá bom? O fato é que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda berço de preferência no quarto dos pais até o 6º mês, tá? Para a segurança do sono, não na mesma cama. Então, é quarto compartilhado e não cama compartilhada. Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Mas existe uma onda de pessoas que começaram a levantar a bandeira da cama compartilhada e existem essas normas de segurança para quem tomar a decisão de fazer com segurança. Tem muitas mamães que fazem cama compartilhada porque decidiram fazer e tá tudo certo, só tomar esses cuidados. E tem mamãe que faz no desespero, porque não aguenta mais levantar à noite lá, pega nem põe para mamar, põe no berço, acorda, aí faz no desespero. As que fazem no desespero, eu sugiro, que a não ser que seja uma decisão sua fazer mesmo e não tirar mais o bebê, eu sugiro ir voltando aos poucos o bebê para o berço, por questão de segurança do bebê e também por uma questão de qualidade do sono. É mais tranquilo o bebezinho dormir no berço, tá bom? Então, essas são as informações mais importantes em termos de segurança do sono do seu bebê. Muito cuidado, porque é 1 segundo de distração acontece um acidente. Então, é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Então, agir sempre o bebezinho, barriguinha para cima, sempre o bercinho mais lisinho possível, sem nada lá. O colchão com a densidade boa, não pode ser aquele colchão que afunda, que o bebezinho, se ele virar de bruxo, ele vai ficar com a carinha funda ali. Tem que ser um colchãozinho que não afunda. Não pode ser um colchãozinho impermeável nesse início, principalmente nesse primeiro ano, porque o bebezinho pode estar de bruxo, principalmente os primeiros 6 meses, aí nem se fala. Se ele virar de bruxo e regurgitar, aquela pocinha de leite tem que ser absorvida pelo colchão. Eu ponho uma capa porque se o neném fizer xixi ou gofar, não molhar o colchão. Ótimo, vai proteger o colchão. Só que o seu bebê vai ficar desprotegido, porque vai formar aquela pocinha e aquele ali não vai ser absorvido pelo colchão, mais chance do seu neném engasgar. Então, são pequenos detalhes que fazem diferença, tá bom? Então, essas são as informações importantes para a segurança do sono do seu bebê.